Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que estejam assistindo a esta videoaula. Hoje, então, vamos iniciar o assunto propriedades, o macro assunto, o macro tema, propriedades dos gases. E dentro desse macro tema, eu separei alguns assuntos que acho interessante nós discutirmos, né? Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre a equação de estado dos gases, aquela formuleta que vocês já devem ter visto, né, ao longo da vida acadêmica dos senhores, mas vamos aqui, com um pouquinho mais de detalhes, entender de onde ela surgiu, né? Ou, para alguns, relembrar de onde surgiu a equação dos gases ideais, certo? E por fim, na aula de hoje, vamos encerrar falando sobre a energia interna de um gás ideal. Nós vamos mostrar que ela depende apenas da temperatura. A energia interna depende apenas da temperatura do gás. Nós vamos mostrar o porquê. Que experimento, que já está adiantado aqui no experimento de Joule, demonstrou isso. Na próxima aula, então, nós vamos concluir, né, falando sobre as capacidades térmicas num gás ideal. Também trabalho numa expansão adiabática, nós vamos definir o que seria isso, e aí demonstrar, né, a expressão para esse trabalho, que é bastante importante, porque esse processo está presente, por exemplo, em processos de máquinas térmicas, né? E é isso. Depois vamos falar sobre teoria cinética dos gases. Mas isso nas próximas aulas, ok? Então vamos lá. A equação de estado dos gases ideais, como eu havia dito em algumas aulas atrás, né, o estado de um gás ele é basicamente definido por três grandezas macroscópicas. Isso sempre do ponto de vista macroscópico. Mestre, mas o que o senhor quer dizer com macroscópico? Por exemplo, você tem, por exemplo, aparelhos que medem a pressão, não tem? Chamados manômetros. Vocês já ouviram falar. Vocês têm termômetros que medem a temperatura, certo? Então, todos esses instrumentos, e você obviamente consegue medir o volume, né? Todos esses instrumentos de medição, eles são instrumentos macroscópicos. Ou, melhor dizendo, eles são instrumentos que medem, que mensuram um comportamento, uma manifestação macroscópica das propriedades do gás. Certo? Você consegue ver lá, em algum laboratório desses, vocês já devem ter visto algum manômetro mostrando lá. Ou se, por exemplo, você tem um carro a gás, que funciona a GNV, você já deve ter visto lá no posto de combustível, certo? Esses instrumentos, eles medem uma propriedade, uma manifestação macroscópica. Quando nós falamos sobre teoria cinética dos gases, nós vamos ver, à luz da teoria microscópica, ou seja, do comportamento coletivo das moléculas ou átomos que formam aquele dado gás, como essas grandezas podem ser descritas do ponto de vista microscópico, certo? Até agora, nós estamos falando de uma manifestação global, uma manifestação macro, um comportamento, vamos colocar assim, um comportamento médio dos gases, né? O que já é bastante elucidativo para várias questões que nos confrontaremos,
certo? Então fica esse aviso. Então, quando eu falo de estado dos gases, aqui é do ponto de vista macroscópico. Só quando falarmos sobre teoria cinética que vamos ver, né, como, por exemplo, o movimento, a energia de movimento das moléculas está relacionada, por exemplo, à temperatura do gás. Esse é um exemplo. E daí por diante. Mas vamos lá, quando a gente fala em estado dos gases, nós falamos de três grandezas que definem esse estado: pressão, volume e temperatura. Ok? E nesse sentido, alguns experimentos eles puderam, então, nos demonstrar ou nos mostrar do ponto de vista matemático como que os gases se comportam. Okay? Como que os gases se comportam em relação a essas três variáveis: pressão, volume e temperatura. Conforme elas variam, o que acontece com o gás? Como o gás se comporta? Então, um dos primeiros experimentos que demonstrou isso foi um experimento publicado pelo físico inglês Robert Boyle em meados, né, do século XVII. Ele publicou nesse livro aqui, A Mola do Ar, demonstrando uma propriedade, vamos colocar assim, elástica do ar, certo? Essa propriedade elástica, antes de nós falarmos sobre ela, cabe nós fazermos uma comparação com a água, por exemplo, né, com fluido líquido, que não possui ou que possui de forma muito primitiva, muito fraca, essa característica, né? Se vocês lembrarem bem, nós sempre consideramos, ou quase sempre consideramos um líquido, a água, como um fluido incompressível. Em outras palavras, o que é algo compressível? Pega uma mola. Uma mola, ela se comprime, né? Comprime e estica, comprime e estica. Por isso o nome é mola do ar. Esse comportamento, ele não é bem, essa característica não é boa nos fluidos líquidos. Inúmeras vezes eu já falei sobre esse exemplo da garrafa de água. Se você pegar um determinado volume de água e quiser inseri-lo em outro recipiente com volume menor, a água não se adequa, ela não cabe, né? Ela não se comprime para caber em outro recipiente. Então ela não tem essa propriedade. Por isso que a água é basicamente... Na verdade, toda a matéria tem, mas o fluido líquido ele tem pior, e ainda mais um sólido, né? Nem se fala no sólido. Mas o fluido líquido ele tem essa característica muito fraca. É isso que eu quero dizer. Enquanto o gás não. Ele tem muito espaço para se comprimir. Certo? Mas não basta você saber isso. Você tem que saber o seguinte: como que se dá essa relação? Né? Então, um dos primeiros experimentos que trabalharam nesse sentido foi o experimento de Boyle, que deu origem à sua lei. Né? O que ele fez? Ele pegou um tubo em U, né? Um tubo em U, como na figura A, e ele verificou o seguinte: tá, eu tenho uma determinada quantidade de mercúrio aqui, certo? Esse lado do tubo está aberto à pressão atmosférica, então a pressão aqui, né, a gente pode chamar de P0, pressão atmosférica, né? Vamos colocar assim, uma atmosfera. Uma atmosfera. E aí, dado esse volume de mercúrio, né, essa conjuntura aqui, ele verificou então que, por exemplo, na face fechada, ou no lado fechado do tubo, existia então 60 ml
de gás ou de ar. Vamos colocar de ar, ok? Tudo bem. O que ele fez? Então, ele adicionou mais mercúrio. Quando ele adiciona mais mercúrio, o que acontece? A pressão aqui é P0, certo? A pressão aqui é P0. Notem que a pressão aqui é P0, 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 e até aqui é P0, né? Tudo isso aqui está a pressão atmosférica. Então, nesse ponto aqui, como nós vimos em hidrostática, tudo que está à mesma altura está à mesma pressão. Então, nesse ponto aqui, também está a P0. Aí, ok. Então, eu tenho uma pressão P0 atuando sobre gás. Isso corresponde a um volume de 60 ml. Por outro lado, quando ele adiciona mercúrio, o que acontece? Esse ponto aqui não está mais a P0. Mas agora eu vou ter uma outra pressão maior aqui, que vale quanto? Vale P0 mais ρ do mercúrio vezes G vezes essa altura aqui, H. Ok? Então eu aumento a pressão aqui, de tal forma que vamos chamar de P1. Né? P1 maior do que P0. Então a pressão aqui passa a ser P1. E olha o que acontece com o volume do ar que estava confinado aqui. Ele diminui. Então, pressão aumentou, o volume diminuiu, certo? E mais do que isso, ele verificou então que ele diminui proporcionalmente à quantidade de mercúrio que você coloca no tubo. Qual é a conclusão então? A conclusão é que o volume é inversamente proporcional à pressão sobre o gás, porque essa pressão P1 aqui está atuando sobre o gás. Né? Então, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Diminuiu a pressão, aumentou o volume. Certo? Então, a conclusão desse experimento de Boyle foi que pressão vezes volume é igual a uma constante, ou a pressão é inversamente proporcional ao volume. Certo? Então, o volume de uma dada quantidade de gás, a temperatura constante, varia inversamente com a pressão. Notem, por que eu sei que isso aqui é uma constante em princípio? Eu considero isso uma constante. Porque em ambos os processos foram realizados à mesma temperatura. Então, há uma temperatura constante. Ok? Por que ele fez isso? Para garantir que a variável temperatura não interferisse. Ele quer saber o seguinte, qual é a relação entre a pressão e o volume? A temperatura constante. A relação foi essa da conclusão. Certo? Então essa é a primeira lei, lei de Boyle. Mais tarde, então, em 1787, ou seja, final do século XVIII, o físico Jacques Charles verificou que para todos os gases, esse coeficiente aqui, vocês se lembram desse coeficiente? Esse coeficiente é o coeficiente de dilatação volumétrica. Retomem aí as aulas anteriores, quando eu falo de dilatação dos corpos. Retomem 2 aulas atrás, que vocês vão relembrar desse coeficiente. A gente viu que o volume de qualquer matéria, né, aí pode ser linear ou superficial, mas também pode ser o volume. A gente viu que a variação percentual do volume ele é proporcional ao aumento da temperatura.
É isso que diz a dilatação dos corpos, certo? Isso vale para toda a matéria. Mas o que esse físico descobriu foi que para todos os gases, esse coeficiente de dilatação ele vale a mesma coisa. 1 dividido por 273,15 centímetro a menos 1. Ok? Tudo bem? E aí, se você, então, chamar esse coeficiente aqui de 1 sobre uma temperatura T0, né? Se lembram do 273? Agora está claro por quê, né? A gente usa 273 para a escala absoluta. Então, se você chamar isso de T0, essa equação da dilatação volumétrica fica V menos V0 dividido por V0 é igual a gama, que nós assumimos ser 1 sobre T0, T menos T0. Certo? Então, abrindo essa equação, como é que você pode abrir? Onde V0 é o volume e a temperatura T0. Como é que você pode abrir? Vamos fazer aqui rapidamente. Né? Fica assim, V sobre V0 menos 1, certo? Dividindo aqui, é igual a T sobre T0 menos 1. Acompanharam esse raciocínio aqui? Menos 1 com menos 1 corta. Então, V sobre V0 é igual a T sobre T0. E essa é a lei de Charles. O que ela diz? Que o volume, algo que a gente já mais ou menos esperava, né? O volume é proporcional à temperatura. Se a gente assumir V0, T0 uma constante, né? A gente pode dizer assim, que o volume é igual a V0 sobre T0, que eu posso chamar de outra constante, vamos chamar de K', sei lá, vezes T. Então, o volume é proporcional à temperatura. Essa é a lei de Charles. O volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Tudo bem? E aí, para montar o nosso quebra-cabeça, se vocês já perceberam, a gente está querendo chegar na lei dos gases ideais. Para montar, então, esse quebra-cabeça, a gente precisa de mais uma lei, que é a chamada lei de Avogadro. Opa, fiz besteira aqui. Que é chamada de lei... Dá para apagar? Acho que não, né? A tela... Ih, não dá. Que eu esbarrei aqui no botão, mas tudo bem. Lei de Avogadro. O que ela diz? Primeiro vamos definir um mol. Um mol de uma substância pura, né, é, na verdade, a massa dessa substância em gramas, que seria igual à sua massa molecular. Ou seja, você chama um mol de uma substância, a quantidade em gramas dessa massa que seja igual à sua massa molecular. Por exemplo, um mol de H2 seria, então, 2 gramas de H2. Então, se eu colocar numa balança 2 gramas de H2, da molécula H2, eu vou ter 1 mol dessa molécula. Por quê? Porque a massa molecular do H2 é 2 unidades, certo? Então, a correspondência em gramas vai ser sempre a quantidade de mol. É óbvio que você tem que pensar assim, tá, entendi, mestre. Deve ser, então, um número muito grande, né? Pensa comigo. Pô, a massa de uma molécula é 2.
uma moléculazinha é 2, para eu chegar a 2 gramas dessa molécula, eu tenho que ter muitas moléculas. Vocês concordam comigo? Porque imagina o peso de um átomo. Você não consegue... Você consegue se imaginar colocando um átomo numa balança? Não, né? Agora, 2 gramas você coloca numa balança. Mas para isso você tem que juntar muitos, muitos e muitos. Só que Avogadro mostrou uma coisa, que essa quantidade ela é fixa e a gente já vai dizer quanto ela vale. Mas para a gente voltar aqui aos outros exemplos, por exemplo, o mol de O2 você tem 32 gramas e H2O 18 gramas. 16 do oxigênio mais 2 do H2, né? Ok? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, nós temos a temperatura a 273,15 Kelvin e a pressão a 1 atmosfera. Nessas condições, a lei de Avogadro então diz o seguinte, que um mol de qualquer gás, nessas condições aqui, de temperatura e pressão, ocupa sempre o mesmo volume, que é o volume molar, 22,415 litros. O que isso significa? Que se eu tenho um gás... Mestre, a que pressão está esse gás? Aluno, esse gás está a 1 atmosfera. Mestre, a que temperatura está esse gás? Por exemplo, H2, tá? Esse gás está a 273,15 Kelvin. Ah, então beleza. Então eu sei que ele vai ocupar 22,415 litros de volume. Tá certo? Entendi, mestre. Mas, mestre, e se esse gás aqui, em vez de ser H2, fosse um vapor de água? Gás de H2O. Vale também? Vale. Um mol de qualquer gás. Ok? Tá, isso é o que diz a lei de Avogadro. Pronto, agora a gente pode montar o nosso quebra-cabeça. Então, para isso, vocês vão considerar a figura ao lado, para a gente chegar à conclusão da lei dos gases ideais. Então, olhando para essa figura, nosso objetivo vai ser passar do ponto O. Vocês estão vendo o ponto O aqui? Esse ponto, ele está... essa curva aqui é chamada de isoterma, tá? Ou seja, que é uma curva que no diagrama P versus V, ela mantém a temperatura constante. Certo? Então, esse ponto aqui, ele está a uma pressão inicial, P0, a um volume inicial, V0, e uma temperatura inicial, T0. Certo? Agora, a gente vai passar desse ponto O para o ponto A, que está a uma pressão P genérica, tá? Mas diferente de P0, a um volume V e a uma temperatura T, também genérica, que é descrita por essa curva aqui que nós chamamos de isoterma. Certo? Então, como é que a gente sai daqui para cá? Então, a gente segue esses passos aqui porque eles vão usar cada uma das leis que nós aprendemos. Por exemplo, se eu passar do ponto 0, do ponto O ao ponto 1, eu vou estar seguindo a lei de Charles. Por quê? Porque a lei de Charles, ela vale a pressão constante, certo? Ou seja, isobaricamente. Aí, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui.
Lei de Charles. O volume varia com a temperatura. Mas aqui, nesse processo, nós estamos mantendo a pressão constante. Por exemplo, uma atmosfera. Você pega um gás e aquece ele. E você dá a liberdade desse gás. Imagina que ele esteja dentro de uma bexiga qualquer. Então você pode dar liberdade para esse gás se expandir. Se você der essa liberdade, o que você tem é que a pressão ela é constante, porque ela vai se ajustando à medida que o volume do gás vai aumentando. Então o volume aumenta, a temperatura aumenta, mas a pressão do gás ela permanece constante. Tá certo? Então, saindo do ponto 1, do ponto O para o ponto 1, acompanha comigo. Eu vou sair de P0 e V0 para P0, ok? Isobaricamente, mas aí o volume vai mudar de V0 para V1, certo? E a temperatura vai sair de T0 para T. Então, dessa forma, pela lei de Charles, como nós mostramos, a gente vai ter V1 sobre V0 igual a T sobre T0. Depois, isotermicamente, ou seja, ao longo dessa isoterma aqui, ao longo dessa curva, a gente sai do ponto 1 e vai para o ponto A. Então, vale a lei de Boyle, que diz que no processo isotérmico, PV é igual a constante, ou seja, P0 vezes V1, que é o estado do gás nesse ponto aqui, né? Qual é o estado dele? É P0 V1T. Como ele vai passar por uma isoterma, então pela lei de Boyle, ele vai sair do estado inicial para o estado final. Como PV é igual a constante, então P0 vezes V1 vai ser igual a P vezes V. Então é isso aqui. E por que eu faço isso? Porque agora eu posso eliminar essa variável aqui intermediária das equações, né? Então, preciso abrir essa conta aqui para vocês. Se eu precisar, então a gente faz. Vamos arrumar um canto aqui. Pode ser aqui em cima. Então, isolando V1 nos dois casos, o que eu tenho? Pela lei de Charles, eu vou ter T. V1 vai ser igual. Vou isolar V1, ver se vocês entendem. V1 aqui vai ser igual a T sobre T0 vezes V0. Mas V1 também vai ser igual. O V1 é o mesmo, né? Que é igual. Eu passo o P para lá. P0. Opa, desculpa. P sobre P0. P sobre P0 vezes V. Ok? Aí agora eu posso dizer o seguinte. Tudo que tem o subíndice 0, corresponde ao estado inicial, eu posso passar para o lado esquerdo, e tudo que corresponde ao estado final, né, no ponto A, eu passo para o lado direito. Como é que fica, então? Passo P0 para lá, fica P0 vezes V0 sobre T0 é igual P vezes V aqui, já está do lado direito, e o T eu passo para cá dividindo sobre T. Então, essa é aquela nossa famosa PVT povotor, né? Que está aqui, ó. PVT igual a povotor, igual a uma constante. Agora, resta-nos saber o seguinte, tá? Eu sei que isso aqui é uma constante. Mas quanto vale essa constante? Quanto vale essa constante? Aí agora a gente usa a lei de Avogadro, né? Ora, se eu chamar P0, por quê? Pela lei de Avogadro, eu sei
quanto vale a pressão de um gás, o volume de um gás e a temperatura de um gás nas CNTP, certo? Então, se eu chamar P0 de 1 atmosfera, T0 273,15 e V0 22,415 litros, essa constante, né, como PVT igual a Povotor igual a qualquer outra coisa, então essa constante aqui, né, vai ser obtida eu multiplicando essas grandezas, que me dá isso aqui, ó, dentro do sistema internacional. Então, aquela constante eu vou chamar de R, chamada de constante universal dos gases, que é 8,314 Joule por mol K. Certo? Agora, isso aqui, vocês se lembram? Vale para 1 mol de gás. Mas, vocês concordam comigo que se eu multiplicar, se eu tiver 2 moles de gás, isso aqui vai duplicar, se eu tiver 3, isso aqui vai triplicar, etc. Então, ok. Então, se isso vale para 1 mol, se eu tiver N moles de gases, então eu vou aumentar o volume. Vocês concordam? Eu vou aumentar a quantidade de gás. Se eu tenho 1 mol, por exemplo, 1 mol de H2, eu tenho 2 gramas de H2. 2 moles, eu vou ter 4 gramas, certo? Então, eu vou aumentar o volume. Logo, se eu quiser para um número de moles qualquer, basta multiplicar por N, né? Essa constante aqui por N. E aí nós temos a famosa equação dos gases ideais. PV é igual a N vezes R vezes T, certo? Então, ela sai de uma conjunção de 3 fatores: a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Avogadro. Ok? Tudo bem? Prosseguindo. Com a lei dos gases, então ideais, eu posso então calcular o trabalho, por exemplo, numa expansão isotérmica. O que é uma expansão isotérmica? Como eu falei, essa curva aqui é uma isoterma. Ela é uma curva que demonstra uma temperatura constante. Temperatura constante, certo? Então, se você fizer uma, por exemplo, notem o seguinte, P e V aqui, né? Pela lei de Boyle, P é igual a constante sobre V. Que curva é essa aqui? Isso aqui é uma curva do tipo, não sei se vocês concordam, uma hipérbole, y igual a 1 sobre x. Dá essa curva aqui, ó. Por isso que a isoterma tem essa forma. Tá legal? Agora, se eu quiser calcular o trabalho de um dado volume inicial para um dado volume final, certo? Eu tenho que integrar, como nós vimos, P dV. Agora, ó, usando a equação dos gases ideais, eu vou ter nRT sobre V. Então, fica trabalho vai ser igual a nRT sobre V dV. Agora, o T é constante, nR também são constantes, né? Saem daqui. Integral de dV sobre V. Do volume inicial, volume final. Então, eu tenho essa expressão aqui para o trabalho numa isotérmica. Tá certo? Integral de dV sobre V é a ln de Vf sobre Vi. Aqui vocês notem que se o volume final for maior que o volume inicial, o ln vai dar um ln de um número maior do que 1. E o ln de um número maior do que 1 é positivo. Beleza, então o trabalho vai ser positivo, significa que o gás está realizando um trabalho expandindo o volume. Se Vf for menor do que Vi, então esse
esse coeficiente aqui vai ser menor do que 1, o ln vai ser negativo, e isso reflete o fato do trabalho ser negativo, você tem uma compressão. Então, tudo dentro do esperado, certo? Bom, esse exercício aqui vai ficar para vocês como um exercício de fixação, tá certo? Leiam esse exercício, esse slide já está na plataforma, e como eu tenho feito, daqui a algumas aulas eu vou resolvê-lo, tá certo? Mas vocês podem ir tentando fazer. Para finalizar, vamos falar rapidamente sobre a energia interna de um gás ideal. Bom, a energia interna no gás Joule ele fez uma experiência muito interessante, porque ele estava tentando obter alguma informação mais aprofundada sobre essa grandeza, né, representada pela energia interna de um gás. Ele estava tentando entender como ela varia em função dessas variáveis de estado do gás, correto? Então, em princípio, essa grandeza ela pode depender de qualquer par dessas variáveis. Como nós vimos pela lei dos gases ideais, elas estão interligadas, né? Então, seja qualquer par desses vai, de forma unívoca, descrever o estado do gás. E aí, Joule estava tentando entender, buscando entender como que essas variáveis interferiam ou estavam relacionadas à variação da energia interna de um gás, certo? Então, em princípio, a gente pode escolher qualquer um desses pares. Então, se a gente supor que, em princípio, a energia interna dependa do volume e da temperatura, ok? A gente então verifica como essa energia interna vai mudar. Então, o que o Joule fez? Ele formulou um experimento muito simples. Ele colocou um sistema aqui, interligado por uma válvula, onde no recipiente ele tinha vácuo, o melhor vácuo que era possível naquela época, né, com os aparelhos, com as bombas de vácuo, etc., que eram usadas na época. E no outro ele colocou gás a mandada pressão, 20 atmosferas, né? 20 vezes a pressão atmosférica. E esses recipientes interligados ele colocou dentro de um calorímetro. Um calorímetro que impedia que calor fosse trocado com o meio externo. Tá certo? Então ele fez isso. Aí beleza, tudo bem. Então, nesse calorímetro, ele colocou um mínimo de água, muito pouca água aqui dentro, pouquinho de água. E por que ele colocou esse pouquinho de água? Para que ele pudesse verificar pequenas, por menores que sejam, né, por menores que fossem, as variações de temperatura. Então ele imaginou o seguinte: se eu abrir essa válvula, né, então o ar vai fluir rapidamente para cá. Aí, ok. Então, a energia interna do gás vai aumentar ou diminuir, ou vai acontecer alguma coisa, e isso vai ser refletido na troca de calor desses recipientes com a água aqui dentro do calorímetro. Era essa a ideia dele, ok? Só que, para surpresa dele, né, a conclusão desse experimento foi o seguinte: foi que não houve qualquer alteração dentro da precisão que foi possível medir na época. Não houve qualquer alteração na temperatura da água após a expansão do gás, expansão livre do gás. E aí qual foi a conclusão que ele chegou?
Bom, como nós vimos, se você supuser que a energia interna ela varia com o volume e a temperatura, né? Então qualquer variação possível ela seria dada por essa expressão aqui. Eu acho que vocês devem concordar, né? Variação em relação ao volume vezes ΔV. Isso é a variação de qualquer função. Como é que você calcula a variação de uma função? A sua variação, especialmente uma de duas variáveis. Variação em função de uma variável, vezes a variação da variável, mais a variação em relação à segunda variável, vezes a variação dessa variável. Tá certo? Só que não houve variação na temperatura. A variação da temperatura foi zero. Ok? E também, conforme observado, não houve variação na energia interna. Né? Isso porque nós vimos em 3 aulas atrás, nós vimos, não sei se vocês se lembram, nós vimos vários processos, né? Adiabático, pressão constante, etc. E como que o trabalho e o calor eles variam ao longo desses processos. Até para relembrar um fato importante, né? Que o calor e o trabalho eles dependem do processo de saída de um estado inicial para um estado final, ao passo que a energia interna não. Então, desses vários processos, nós vimos também o processo da variação da energia interna. Nós concluímos naquele processo, né, que como não há trabalho realizado, o trabalho realizado é zero, e a troca de calor também é zero, nós vimos então que a variação da energia interna num processo de expansão livre é zero. Ora, então significa, como ele fez uma experiência de expansão livre, significa que a variação da energia interna é zero. Mas, além disso, e é isso que eu quero dizer, a variação da temperatura também é zero. Tá certo? Além disso, a variação da temperatura é zero. De tal forma que, como eu estou multiplicando uma coisa vezes zero, mas eu tenho um outro termo aqui, né, que tem que dar zero, ou seja, isso vezes isso tem que dar zero para que essa soma dê zero, já vimos que uma parcela é zero, pelo fato de não haver variação da temperatura. Agora, a variação de volume não é zero. Há uma variação de volume. Durante a expansão livre, a variação do volume é diferente de zero, não é zero. De tal forma que para que esse termo aqui seja zero, só se a variação da energia interna com volume, só se isso for zero. Ok? Ora, mas se derivada da energia interna em relação ao volume é igual a zero, significa que a energia interna não depende do volume. Mas como, mestre? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que a energia interna, vou dar um exemplo aqui, fosse proporcional, vamos colocar assim, fosse uma constante A vezes o volume ao quadrado, tá? Então imagina que a energia interna dependesse do volume, né? Ou seja, energia interna em função de V tivesse essa forma aqui, ó, A vezes o volume ao quadrado. Então, a derivada da energia em relação ao volume seria o quê? 2 AV, que certamente é diferente de zero, ok? Porém, pelos argumentos nossos aqui, não é o que acontece, é igual a zero. Logo, chegamos à conclusão que a energia não depende do volume. E aí, chegamos à nossa última
última conclusão da aula de hoje, e mais importante, que a energia interna depende tão somente da temperatura. Ok? Energia interna varia tão somente com a temperatura. Ou seja, a temperatura do gás aumentou, a energia cresceu. A energia interna cresceu. A temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu. Ok? A teoria de cinética dos gases vai nos dar exatamente de que forma a energia interna depende da temperatura. Mas isso é um assunto para as próximas aulas. Ok? Então por hoje é só. Um abraço e até a próxima.